Boa tarde a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, esteja conosco durante essa nossa reunião. Nós vamos começar com alguns avisos da casa. O primeiro aviso é sobre a viagem que será realizada para Araxá nos dias 1 e 2 de novembro. É planejada a saída no dia 31 de outubro, à noite, né? No sábado, o programa é chegada a Uberaba pela manhã, visita ao centro do Carlos Bacelli. O Carlos Bacelli é um médium que trabalha nos moldes do que o Chico Xavier trabalhava, recebendo mensagens. É um trabalho bastante interessante e bonito para quem se interessar. Posteriormente, vamos nos dirigir a Araxá e nos hospedar no hotel do Sesc de Araxá, que é um hotel muito bom, muito confortável. Haverá almoço e tarde livre para descanso ou passeios, compras, à vontade de cada um. À noite, no sábado, haverá visita à casa do Tadeu, em Araxá, para conhecer o hospital, que é mantido pelo Tadeu, né? Ou seja, pelo trabalho do Tadeu. E, enfim, conhecer todo o trabalho que o Tadeu desenvolve. É um trabalho bastante bonito, interessante, muito agradável. Aqueles que puderem, eu recomendo que o façam. No domingo, é manhã livre. Haverá uma visita ao grande hotel, ao balneário, que é muito interessante, é um parque bastante interessante, onde tem a fonte da Dona Beija, enfim, tem os banhos, vale a pena conhecer. A passagem e estadia por pessoa é de R$ 320, dividido em 3 parcelas. À vista é R$ 280. O casal é R$ 576, também divididos em 3 parcelas, ou seja, um pouquinho menor o valor, né? Vamos nos lembrar também dos trabalhos que a nossa casa desenvolve, né? Nós temos trabalhos com plantão de atendimento espiritual nas segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 7h15 da noite, 19h15. E as quartas-feiras, a partir da 1h15, plantão espiritual. E o nosso trabalho, logicamente, às 14 horas, às 2 horas, horário que nós estamos aqui iniciando. No domingo, às 9h30, né? Nós temos um trabalho de assistência social, todo sábado, segundo sábado de cada mês. Eles são distribuídos 60 cestas básicas às famílias carentes. E essas 60 cestas atendem aproximadamente 300 pessoas no total, né, familiares e dependentes. E nós necessitamos sempre de colaboração, quilo de alimento não perecível, leite em pó, café, açúcar, óleo, macarrão, molho de tomate, sal, feijão, né? E quem puder trazer será muito bem-vindo, fazer campanha com seus amigos, no seu prédio. Nós sempre precisamos, logicamente, completar essas 60 cestas que são distribuídas às pessoas assistidas, né? Cada 15 dias, aos sábados, após a palestra, é feita a distribuição de café, leite, chá, suco, sanduíche, bolachas para os desabrigados, ou seja, os moradores de rua. Quem quiser vir colaborar conosco será bem-vindo, ou quem quiser trazer uma colaboração material também para que esse trabalho se desenvolva, também é muito bem-vindo. Ok? Nós temos o nosso site, casadocaminhosantana.com.br. Nesse site vocês poderão assistir às palestras que são feitas online, ao vivo, ou também assistir aquelas palestras que foram gravadas. Isso posto, então, nós vamos nos preparando já estamos recepcionados pelos nossos amigos da espiritualidade, que quando nós entramos à casa, eles nos acolhem de uma forma muito carinhosa. E o Centro Espírita justamente é o local onde nós concorremos para buscar a instrução, o consolo, o auxílio e o bem-estar espiritual. É aqui que nós temos a oportunidade de falarmos sobre o Evangelho de Jesus
e a sua interpretação à luz da doutrina espírita. Isso nos traz muito conforto, nos traz, assim, uma visão melhor do mundo em que vivemos, uma compreensão maior na nossa família, na sociedade, no nosso trabalho, enfim, de tudo que acontece no mundo, sabendo que tudo que ocorre é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e o nosso Pai maior, nosso Criador, nos dá exatamente aquela carga que podemos suportar. E para isso nós temos Jesus como esse grande auxiliar, como esse grande mestre e amigo, que sempre está nos amparando, que sempre está ao nosso lado. Embora nós não percebamos que Ele está ao nosso lado, Ele está sempre conosco. Basta que nós abrimos os nossos olhos e que nós possamos sentir a Sua presença. E assim nós vamos cerrando os nossos olhos, rogando a Jesus que esteja sempre conosco, nesse momento e sempre. Rogando a Jesus que a Sua mão amiga possa nos orientar, guiando por essa estrada da vida, que sem essa mão amiga, sem esse amparo, não seria possível vencer as dificuldades do caminho. Rogando a Jesus que Sua presença nos envolva de paz, de amor, de tranquilidade, que desperte em nosso coração aquela luz da esperança e da alegria que tanto necessitamos para viver. Como os próprios Espíritos já esclareceram a Kardec, nós somos os artífices da nossa infelicidade ou da nossa felicidade. E a nossa felicidade só poderá ser construída quando estivermos na companhia excelsa do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos e desses amigos ímpares que a espiritualidade nos oferece. Vamos sentindo os fluidos que vêm do alto, como um orvalho, banhando as nossas cabeças, nos trazendo um bem-estar indescritível. Porque nesse momento, nós não somos iguais ao momento em que entramos a essa casa. Nós somos melhores. Nós estamos envolvidos pela presença de Jesus. Nós estamos envolvidos pela presença de todos esses amigos espirituais. E assim, agradecidos que somos por essa oportunidade, nós vamos mais uma vez rogar ao Mestre Jesus, rogar à espiritualidade superior que permaneça conosco, não somente no momento que aqui estivermos, mas que permaneça conosco para sempre, se assim for do nosso merecimento. E assim, queridos companheiros, queridos amigos, irmãos, aqueles aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet, nós vamos acompanhando a palestra da nossa companheira Maria Rita, que é o Remédio Justo, do livro que Emmanuel, livro da Esperança, psicografado pelo Espírito de Emmanuel através da mediunidade do Chico Xavier. Que a nossa companheira seja muito feliz. Tá bom. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, porque nós somos sempre, recebendo sempre muitas dádivas, muito amor, muita esperança para que possamos continuar as nossas caminhadas. Como ele falou no livro, é o livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Este livro é espetacular. É Emmanuel falando aos nossos corações por todas as situações pelas quais nós passamos. É o capítulo 9, o remédio justo. E ele, antes de entrar na lição propriamente dita, ele traz uma passagem de Jesus, que nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 4, aonde Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por estas palavras,
Jesus aponta a compensação que hão de ter todos aqueles que sabem sofrer. Porque sofrer todos nós sofremos, mas aqueles que sofrem sem reclamar, resignando-se, aceitando aquele sofrimento, terão a compensação no plano espiritual. E a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Nós sabemos que o Pai, que Deus é nosso Pai, soberanamente justo e bom. E que Ele não pode querer que os seus filhos, a sua criatura, sofra sem precisar, sem merecer. Então essa resignação que explica para nós no livro é ao consentimento do coração. É quando nós sentimos, percebemos que somos criaturas, que Deus é o nosso Pai e que se nós estamos sofrendo é porque o mal nós fizemos. Nós não andamos corretamente, então nós precisamos do corretivo justamente para que possamos caminhar corretamente. Diante dos desastres, das provações, das enfermidades e flagelos inesperados, como os terremotos, os maremotos, esses grandes cataclismos, nós costumamos perguntar, ou ouvimos as pessoas perguntarem, onde estão os espíritos guardiões? Guardiões nós procuramos no dicionário. O guardião tem como plural guardiães ou guardiões. Então, onde estão os espíritos guardiões? Onde estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como eles não puderam evitar essas calamidades desoladoras? Para que nós possamos entender a atitude desses nossos amigos do plano espiritual, esses amigos que tomam conta, que caminham conosco, que nos auxiliam, é preciso que nós ampliemos a nossa visão. Como disse o nosso companheiro no início, este maravilhoso planeta que nos abre os braços para nos receber, é um planeta de expiação e provas ainda, mas ele está a caminho de um mundo de regeneração. E quem renasce aqui? Os espíritos que faliram diante da lei de Deus, que é a lei do amor. Apesar dos recantos belíssimos que nós temos no planeta, das praias maravilhosas, dos locais que nos convidam ao aconchego, aqui não é um planeta de vida doce. Ao contrário, é um mundo de difíceis lutas evolutivas e de dores múltiplas. As diversas catástrofes que deixam rastros de luto e dor obedecem às adaptações, às acomodações das camadas da Terra, exatamente nessa passagem de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, esses cataclismos fazem parte deste nosso planeta, caminhando para um mundo melhor, mundo de regeneração. Os nossos sofrimentos, os desequilíbrios, as enfermidades, as deformidades, têm início com os abusos que nós cometemos e que nos levam a nos afastar da lei de Deus. Toda moléstia, nos diz Emmanuel, é de origem espiritual. Razão porque não há doenças, e sim doentes. E Emmanuel esclarece que todos somos enfermos pedindo alta. Estamos em trabalho de reparação devido aos débitos contraídos. Os pensamentos de ódio, de inveja, de sarcasmo, de vaidade, de orgulho, de crueldade, agem sobre os vários sistemas do corpo físico, o sistema digestivo, o sistema nervoso, o sistema circulatório, perturbando a harmonia das células. E esses pensamentos, esses sentimentos de ódio, vingança e mais a ansiedade, a frustração, o ódio, a mágoa, podem provocar, são capazes de produzir úlceras, hipertensão arterial, câncer e outros males. Então, respondendo às questões, ou entendendo
Aonde estão os nossos amigos do plano espiritual nesses momentos difíceis, nesses momentos dessas catástrofes? Para que nós possamos entender como é que eles agem, nós precisamos fazer uma comparação grosseira, mas é o que vai fazer com que nós possamos entender a atitude desses nossos amigos. Vamos comparar, vamos consultar os corações das pessoas que realmente amam na Terra. E vamos perceber o sentimento das mães devotadas, que pela situação bendizem as grades do manicômio, com lágrimas, para os filhos que se envolveram, mas se envolveram tanto com o vício que chegaram a enlouquecer. De maneira que eles não se transfiram da loucura para a criminalidade declarada. Vamos consultar o coração, a dor suprema dos pais que entregam os próprios filhos aos hospitais, para que lhes sejam amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia que corrige, a moléstia que fizeram jus no passado, não lhes abrevie a existência, fazendo com que percam a bendita oportunidade do aprendizado. Vamos pensar, vamos tentar sentir o que sentem. Tentar sentir o que sentem. As esposas abnegadas, quando são obrigadas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando a queda em crimes maiores. Vamos consultar, finalmente, o pensamento dos filhos amorosos ao carregarem doloridamente os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de evitarem que eles se transformem em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho, as mãos carinhosas, pelas mãos e palavras de guardas e enfermeiros, muitas vezes frios e duros, embora continuem mentalmente ligados, orando para que eles possam retornar ao lar. Exatamente como eles, de uma maneira bem próxima, os espíritos do plano espiritual agem conosco, permitindo que nós reencarnemos neste planeta de expiações, de dores, de muito sofrimento, justamente para que nós possamos refazer os nossos caminhos, resgatando os nossos débitos, aprendendo com o sofrimento. Mas eles estão juntos conosco, orando, ligados ao nosso coração, torcendo, para que nós possamos nos libertar das nossas amarras, desses grilhões, como dizem, porque nós não nos acorrentamos às pessoas somente pelo amor, nós nos acorrentamos também pelo ódio. E quando nós conseguimos nos libertar, transformando aquele sentimento interior de ódio, de revolta, de angústia, de orgulho, transformando em humildade, em aceitação, em carinho, em amor, nós nos libertamos do sofrimento. Quando nós estivermos passando por momentos muito doloridos, que exijam de nós muito cuidado, muita oração, ou se nós soubermos de pessoas que passam por situações, por duros empecilhos, não pensemos que eles estejam isolados, esquecidos pelos benfeitores espirituais, pois eles nos seguem a marcha passo a passo. Claro que eles têm outras coisas para fazer, claro, mas eles estão sempre ligados a nós, para que nós possamos nos influenciando, nos orientando, para que possamos caminhar corretamente, porque nós temos o livre-arbítrio. O amor, ele brilha sobre todas as dificuldades, exatamente como o sol paira e brilha sobre todas as nuvens. O sofrimento, consequência das enfermidades, longe de ser uma desgraça ocasional, porque nós sabemos que o acaso não existe, tem uma função precisa nos planos das nossas almas. Ele surge, esse sofrimento, ele surge como uma função retificadora, como o remédio justo dos nossos desequilíbrios.
Nós não costumamos dizer que quando o remédio é ruim, quando como é que é? O remédio é amargo, mas como é que nós costumamos falar? O que arde cura, o que aperta segura, né? O remédio amargo é que nos faz bem. Quantas vezes precisamos tomar uma injeção ou então o boldo, né? São substâncias ruins de serem ingeridas, mas são boas, são benéficas para o nosso bem-estar. André Luiz, em seu livro ditado Sinal Verde, ele afirma que quanto mais a ciência terrestre avança, mais compreende que o ódio em forma de vingança, em forma de condenação, de ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que os únicos remédios capazes, eficazes contra semelhantes calamidades da alma são o amor e o perdão. E ele coloca também que o Evangelho funciona para nós como uma medicina profilática, fazendo a profilaxia para que nós mesmos, através do controle dos nossos pensamentos, da educação, não adianta só segurar o pensamento, é controlar, é transformar o pensamento em pensamentos bons. Tudo isso o Evangelho faz com que nós possamos evitar de pensar mal, de desejar o mal, de desejar aos outros aquilo que nós não desejamos para nós. Porque Jesus não fundou nenhuma religião. Ele simplesmente nos disse que o único remédio, a única maneira de nós nos salvarmos é pela prática da caridade. E colocou como os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, independente de credo, de cor, de sexo e de idade. Emmanuel nos diz que o doente, entre aspas, precisa se esforçar para deixar de ser triste, desanimado, revoltado, porque agindo desta maneira, em vez de ressarcir as nossas dívidas, nós vamos adquirir outras. É fundamental renovar-se intimamente, nos diz ele, mudar as disposições mentais, solicitando forças para suportar. Jesus também no Evangelho nos orienta, né? Busca e acharás, pedi e dar-se-vos-á, batei que a porta vos será aberta. Mas ele diz que a qualquer pedido nós vamos ser atendidos? Tudo o que nós pedirmos? Não, ele coloca que nós precisamos saber o que nós estamos pedindo e com que finalidade. Por isso ele diz que pedir e dar-se-vos-á é pedir forças, sabedoria, esperança, tranquilidade, pedir para que ele nos reforce a paciência, a humildade, para que nós possamos receber, colher ou tomar esse remédio justo para as nossas dores da alma. É preciso, então, diz Emmanuel, aprender a aproveitar os obstáculos que criamos. Por isso, Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. É esta pessoa que aprende a aproveitar o melhor, a lição do sofrimento, é que será consolado. Ao invés de revolta e desânimo, ofereçamos paz e esperança. Ao invés de nós mesmos ficarmos revoltados com as coisas que acontecem, com os sofrimentos das pessoas conosco, ou das outras pessoas, das pessoas queridas, ou das pessoas que conhecemos, ou até das pessoas que não conhecemos, em vez de reclamar e de nos revoltar, vamos desejar paz, esperança ao companheiro que chora. Esse é o nosso trabalho, as vibrações. É desejar o melhor que nós temos já dentro do coração. Desejando que a criatura seja envolvida com muito carinho, com muito amor, que ela possa buscar dentro de si o amor que traz, porque nós somos como pequenas bolotas de carvalho, que trazemos todas as nossas potencialidades dentro de nós e podemos desenvolvê-las. Que nós possamos trazer, que eles possam, que nós possamos pegar de dentro de nós esse amor, desenvolver
para que possamos aproveitar os ensinamentos da vida. Porque à frente de todo o mal, todo o bem deve prevalecer. E é por isso que nós vamos começar a pedir, é por isso que nós vamos começar a orar. Senhor Deus, nós, aqueles que te amamos, levantamos para agradecer. Queremos dizer-te que a vida é bela, rica de magia, marcada por várias emoções de euforia. E ao invés de pedir-te, eu que tenho tanto, quero agradecer. Então, Senhor, muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham as aves ligeiras, que correm fagueiras pelo céu de anil. E que se debruçam sobre a terra, cercada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ver, porque através de meus olhos posso contemplar a natureza e todos os painéis de beleza, olhos que me permitem ver o amor. Mas, dentro deles detectam a tristeza, o sofrimento, a dor. Enquanto o cego não pode enxergar, por eles eu oro. Porque tenho a certeza que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão mirar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o burilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos, dos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce o morro à praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz. Pela voz que canta, pela voz que declama, pela voz que ensina, pela voz que evangeliza, pela voz que ilumina. Pela voz que flauteia uma canção e que seu nome repete com profunda emoção. Diante de tanta melodia, deixa-me orar pelos que sofrem de afasia, aqueles que não conseguem transmitir, se expressar através das palavras. Os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham. Pelas mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam o homem de amargura. Mãos de caridade, mãos de solidariedade. Pelas mãos que escrevem cartas de amor, que diminuem a dor. Pelas mãos que embalam o filho de corpo alheio, como se fosse do seu seio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar. Porque existem na terra infelizes, aleijados, deformados, trombados. E eu posso bailar. Oro por eles, Senhor. Eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, enfim, pelo meu lar. Não é tão bom ter um lar. Não é importante que esse lar seja uma mansão, um gravato de dor, um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é muito importante que dentro deste lar haja amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de amigo ou de irmão, de alguém que nos dê a mão, nem que seja o olhar de um cão, porque é muito cruel viver na solidão. Mas, se a ninguém eu tiver para me amar, nem uma casa pequenina para eu morar, nem um teto para me abrigar,
nem cama para me deitar. Nem aí eu desesperarei, porque eu tenho a ti, Senhor, e te direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado. Muito bom. Depois dessa pressa, né, que o Divaldo sempre costuma fazer no final das suas apresentações, realmente muito linda. Nós estamos ouvindo pela segunda vez, é sempre bom, cada vez é sempre maravilhoso. E, diante dessa exposição da Maria Rita, nós estamos abrindo a perguntas, né, a colocações que vocês queiram fazer. E sempre existe uma contribuição, uma pergunta, né? Então está aberto a vocês todos, né? Será que sempre a Matilde vai falar? Ninguém fala, né? Acho que vai ser você mesmo, Matilde. Nós somos emotivos, né? Porque talvez tenhamos passado já por muita coisa, muita dor, e hoje a dor, ela significa aquele aguilhão que nos fez retornar sobre os próprios passos, né? Examinar a nossa ação diante da vida, porque já vivemos muitas vidas, né? E hoje nós estamos aqui, tentando provar a nós mesmos que nós estamos conseguindo vencer essas dificuldades todas. E assim como nós vencemos, é aquilo que nós queremos passar para os nossos irmãos aqui presentes, os que frequentam a nossa casa, os que vêm receber o passe, os que recebem o conforto dessas palavras, né? Que revivem no Evangelho, através quando ouvem essas coisas, e que lhes traz um alento maior. Então isso é gratificante. É aquilo que Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que nós estamos exercitando. E como o nome do livro é Livro da Esperança, não é para ficarmos tristes, é ao contrário, não é? É agradecer a Deus e pedir por aqueles que não têm a oportunidade de fazer uma prece, de elevar o seu pensamento a Deus para agradecer e para se fortalecer a ponto de se modificar e vencer os grandes desafios da vida. Muito bom. Maria Rita, todo mundo faz uma complementação ou faz uma pergunta. Acho que assim muda um pouquinho, né? Não, eu achei muito interessante a sua colocação sobre o remédio, né, que nos é oferecido na encarnação, né? E eu gostaria que você falasse só um pouquinho mais sobre você abordou bem, né? Mas falar sobre as dificuldades, né, o que significa, né, essas dificuldades que nós encontramos, né? Eu achei muito interessante essa parte aí, só um pouquinho de ilustração nesse ponto. Nós não podemos acreditar que tudo que nós passamos na vida são coisas do passado. A pessoa passa por uma dificuldade, perde um membro, porque ela fez isso em determinado... Não. Nós sabemos que nós, pela liberdade, pelo livre-arbítrio que nós temos, as provações são do passado, mas são muitas provocadas neste momento, nesta existência, e muitas são pedidas. Muitas vezes a pessoa tem uma facilidade para se envolver com outras pessoas, a sensualidade. Então, para ela não cair em mais erros, não se envolver com mais esse tipo de dívida, ele pede, o espírito pede para vir mais feio, menos bonito, que chame menos atenção. A pessoa pede por causa dos seus hábitos, pede justamente, porque nós podemos pedir, quando nós temos já a maturidade, ou os amigos do plano espiritual pedem por nós. Um órgão não tão eficiente, um estômago mais fraco, um fígado mais sensível, justamente para que nós possamos, através da limitação, educar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aprender a dar valor para este corpo maravilhoso que nós recebemos.
Este corpo é como se nós pudéssemos comparar com um carro alugado. Nós devemos devolver este corpo da melhor, ou da mesma forma, não dá. Por causa da velhice, dos desgaste natural. Mas nós devemos devolver este carro da melhor maneira possível. Então, o remédio justo ou é resultado de outras existências, de outras atitudes em outras vidas, ou pedidos por nós, através de atitudes nesta própria encarnação. Que são testes também de resistência. Não é? Por isso que nós pedimos certas limitações para que a gente não incorra novamente no erro. Né? Duas colocações. Né? Quando nós vemos com limitação orgânica, o fígado, por exemplo, que você citou, não adianta o remédio amargo do boldo que você citou, que não vai resolver. Né? Se não mudarmos a nossa atitude interior, como diz Emmanuel, o remédio externo, aquele que nós bebemos através da boca, pouco vai poder resolver. Porque não adianta nada nós estarmos bem, como naquelas curas de Jesus, quando ele curou, acho que 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. E os outros 9. E aqueles outros que curaram, ele mesmo dizia, ele chorava, dizendo que ele não tinha vindo aqui para curar corpos velhos, corpos antigos, né? Onde a própria criatura se lesionava. Ele dizia, aquele cego está agora com determinada criatura já tomando, já está olhando com cobiça as coisas dos outros. Todas as curas que acontecem, todos os bens, se nós não nos modificarmos interiormente, aquele mal pode retornar. Então nós temos que nos modificar interiormente. Agradecer. Porque ele não dá o frio maior que o cobertor, né? Só uma coisa, falando assim, meu sogro sofria muito, né? Meu sogro sofria muito de reumatismo infeccioso. Então, ele fazia perguntas para mim, e eu falei isso para ele. São as dores que nós escolhemos. Ele virou para mim e falou, você acha que eu ia escolher essa dor tão grande? Eu não sou bobo, não. É que nós, quando estamos encarnados, não temos uma visão, né, ampla da situação e nos apegamos àquele momento. Lógico que ninguém escolheu dor, sentir dor, mas não escolheu assim, neste momento, mas antes de reencarnar, foi. Exatamente. O que a vida está querendo me mostrar. Muito bom. Obrigado. Foi excelente. Realmente nós sempre aprendemos bastante, né, com as palestras. E sempre que falamos de Jesus, estamos aprendendo. Não só aqueles que ouvem, né? Aqueles que falam também aprendem muito mais. É sempre um exercício de amor. E é muito gratificante quando podemos ter essa visão que a doutrina espírita nos traz sobre essa nossa jornada terrena. Não só sobre a nossa jornada terrena, aquilo que antecedeu a nossa jornada e aquilo que nos espera depois dessa jornada também. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo por tudo isso que nós tivemos essa tarde, até o momento, porque os trabalhos vão continuar.
agradecendo a Jesus pelas suas mensagens, pelos seus exemplos, pela sua presença, agradecendo aos amigos da espiritualidade, agradecendo também essas mensagens maravilhosas que Emmanuel nos trouxe através da mediunidade do Chico e continua nos trazendo. E vamos agradecendo de outra maneira, vamos agradecendo, dando amor àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam tanto, que são nossos irmãos em Jesus. Vamos, nesse momento, cerrando os nossos olhos, vamos sentindo aquele amor que temos no coração. Todos nós somos centelhas divinas, somos uma criação que o Pai perpetuou. Nós somos criados para a imortalidade, por isso nós somos uma parte divina. Essa parte divina é revestida de amor. Esse amor nós concentramos em nossos corações, e abrindo nossos corações nesse momento, vamos direcionar os nossos pensamentos aos hospitais, onde se encontram aqueles nossos irmãos enfermos, aqueles nossos irmãos que estão passando pela prova da doença, que estão nesse momento, quem sabe, aguardando a própria desencarnação, aqueles que se encontram em recuperação, que Jesus, nosso Mestre, que os amigos da espiritualidade conduzam esse nosso amor até eles. Por isso vibremos, queridos irmãos. Vamos vibrar também para outra espécie de enfermo, não aquele enfermo da matéria, aquele enfermo da alma, aqueles que se enveredaram pelos desvios que a vida proporciona através dos enganos, aqueles que estão isolados da sociedade, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, e ali se encontram, quem sabe, aguardando uma nova oportunidade, ou renitentes no aprendizado, mas que são nossos irmãos da mesma maneira. Vamos tratá-los como Jesus nos ensinou, levando a eles o nosso amor e o nosso carinho, através das nossas vibrações. Vamos vibrar também, companheiros queridos, pelas crianças que se encontram nos orfanatos, essas criaturas talvez abandonadas pelo seu próprio lar, encontrando ali um abrigo temporário, através do amor das pessoas que a acolhem. Vamos levando o nosso amor até elas, abraçando-as, como se fossem nossos próprios filhos. Vamos vibrar, meus irmãos. Vamos vibrar também por esse nosso país, essa pátria do Evangelho, nossa responsabilidade, aquilo que foi nos atribuído pelo Mestre Maior, aquele compromisso que nós assumimos da evangelização, da divulgação da doutrina de Jesus, da divulgação da terceira revelação, que é o Espiritismo. Vamos vibrar por esse nosso país, companheiros. E finalmente vamos vibrar pelo nosso planeta, a nossa terra-mãe, que nós nos enganamos tanto em nosso julgamento, mas que é a nossa mãe querida, e sobre ela que nós estamos cumprindo a nossa encarnação. Vamos vibrar, envolvendo-os com muito amor e carinho. E assim, queridos companheiros, agradecidos que somos a Jesus, agradecidos que somos aos mentores da casa por nos proporcionar a oportunidade do trabalho, agradecidos que somos a espiritualidade superior que nos impulsiona à prática do Evangelho, ao estudo do Evangelho, que nos impulsiona a nossa reforma interior. Nós vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre Maior, em forma de agradecimento por tudo isso que nos é proporcionado. E assim nós vamos encerrando essa primeira parte do nosso trabalho, abrindo os nossos olhos, nos preparando agora para receber os passes,
e vocês ficarão em companhia da nossa querida companheira Aparecida, que ficará com vocês essa tarde, também abordando algumas páginas do Evangelho.